Em um sistema onde falhar não é uma opção, o que acontece com aqueles que são deixados para trás? Hoje a gente vai conversar sobre uma comédia japonesa de 2004 que usa o jazz para mostrar uma apatia, de certa forma, de uma geração inteira e uma insatisfação que faz a gente buscar o caminho na arte. Hoje vamos falar de Swing Girls. Oi, eu sou o Henri, sejam bem-vindos ao Claquete de Papel, esse projeto onde eu falo de cinema, quadrinho, animes, música, tudo que eu tiver interesse. E hoje venho misturar dois temas, três na verdade, que eu gosto muito, que é cinema, música e cinema japonês de certa forma. Hoje eu vou falar de uma obra que é muito fácil de encontrar, está disponível no YouTube. Não vou dizer spoiler até o momento onde vou avisar que vai ter spoiler. Então assim, se você gosta desse projeto, já vai dando seu like, se inscrevendo no canal, mandando esse vídeo para os seus amigos. E se você gosta principalmente de jazz japonês, música japonesa, confere essa playlist aqui que eu tô montando de Jazz Fusion, que tem muita coisa incrível. E em breve eu vou estar trazendo mais vídeos dessa temática, animes e filmes e tudo mais. E se possível, se torne membro também do canal, você vai estar ajudando muito esse projeto, que é 100% autoral e independente. Então assim, muitos dos meus vídeos são desmonetizados por causa das músicas que eu uso, né? Isso acontece. Então se você puder ajudar esse projeto, vai ser ótimo. Aqui na tela estão aparecendo as pessoas que estão já ajudando. Muito obrigado a cada um de vocês que não deixa esse projeto morrer, que eu amo muito falar, né? Que é o Claquete de Papel. Então muito obrigado. E vamos pro tema do vídeo. Lançado em 2004, Swing Girls é uma obra dirigida por Shinobu Yaguchi. O filme conta a história de um grupo de estudantes preguiçosos do ensino médio que tenta fugir das aulas de recuperação do verão. E elas acabam acidentalmente envenenando a banda inteira de música da escola. Elas acabam substituindo a banda e acabam vendo isso como uma oportunidade de se apresentar em um festival de jazz, o que transforma aquele evento caótico no início em uma jornada de crescimento, amadurecimento e principalmente de paixão pela música. O que culmina na criação de uma grande banda de jazz. O filme começa bem como aquelas comédias bem despretensiosas, sabe? A gente vai rindo, até perceber que o filme traz um pouco, sabe, a mais do que ele tá falando. Por mais que a gente veja aquelas estudantes desastradas no início, olhando pela janela, logo uma das primeiras cenas, quando a banda tá indo de ônibus pra uma apresentação e elas estão naquela sala de recuperação, a gente vê aquela questão de como elas são as excluídas, elas são as underdogs daquele sistema, e elas não se enquadram naquele método de perfeição que o Japão ainda continua de certa forma, impondo em seus membros, sabe, em sua juventude principalmente. E Swing Girls acaba sendo, como qualquer filme, um grande fruto de sua época, um grande documento social que tá falando sobre essa questão dessa separação da juventude japonesa. Basicamente, um documento social disfarçado de comédia. Ele reflete um pouco das consequências daquelas décadas perdidas no Japão. Como a gente já falou lá na década de 80, eles tiveram um período muito grande da bolha econômica que depois virou uma estagnação já na década de 90. Basicamente, essa década perdida da década de 90, a estagnação econômica, fez uma geração de pessoas que não estavam muito descrentes com seu próprio futuro. E muitas obras que saíram nesse período refletiam isso, como Death Note, Kamikaze Girls e até mesmo Nana. Essa pressão social, né, que se veio pós o milagre econômico e depois dessa estagnação também, é muito refletida aqui em Swing Girls, só que de uma forma muito mais leve. O filme captura perfeitamente esse espírito de uma juventude sem garantias de sucesso como os seus pais. Sabe aquela sensação que os nossos pais conseguiram muito mais cedo ter uma casa, estabelecer famílias, e a gente tá aqui com 30 anos e às vezes não tem dinheiro pro troco do ônibus? Pois é. Claro que os contextos socioeconômicos são completamente diferentes, tá? A gente tá falando do Ocidente, a gente tá comparando aqui com o Japão, né, no Oriente. Só que essa geração dos anos 2000 passou por isso. Foi uma geração que também viveu o ápice mas o engrandecimento da internet, como a popularização da internet, como ela ficou cada vez mais comum. A gente viu que o mundo era muito mais do que somente as opções vindas de uma mídia única. Então, assim, foi uma geração que foi muito pressionada pela geração passada e que tinha um leque de coisas novas e que se sentiu perdida, basicamente. O ponto de partida do filme já é crucial nisso, porque a gente vê esse grupo de garotas completamente excluídas, de certa forma, isoladas e consideradas underdogs, vendo
o grande grupo musical, sabe? A sua delinquência, de certa forma, não é uma delinquência agressiva, como era esperado de um punk, mas sim uma delinquência que se refletia em sua apatia. Elas são o que diz o conceito de oshikobori, um termo japonês para aqueles que são deixados para trás pelo sistema. Em uma sociedade obcecada pela cobrança dessa perfeição, o filme vai para esse outro caminho, e ele critica sutilmente aquele sistema educacional que valoriza a conformidade e o sucesso. Isso tudo acima das paixões e individualidades. E a banda de jazz não é inicialmente uma escolha, ela é um acidente. É uma desculpa para escapar de uma obrigação, no caso, a aula de matemática. Coisa que eu também tentei escapar muito, mas não tinha grupo de jazz na minha escola. Então eu fiz teatro musical, o que é outro ponto. Mas aí vem uma pergunta. Por que o jazz? 1, 2, 3, 4. O jazz, e mais especificamente o swing jazz, funciona como esse choque cultural e emocional. Essa música mais barulhenta, energética e expressiva é um antídoto direto para a apatia e o tédio opressor da vida escolar, rural e conformista. E o mais incrível é como a obra consegue resgatar essa conexão que o Japão já tinha lá com o jazz mesmo. Não só o Japão tem uma grande história com jazz desde a década de 40, na verdade 30 e 40, mas também com seu jazz fusion, que ficou muito popular, e tem um vídeo aqui só sobre isso no canal. O jazz, que brinca muito da música que vem da emoção e do improviso, é extremamente bem retratado no filme, em uma cena que é uma das minhas favoritas, que são elas vendo o ritmo nas coisas do dia a dia, desde uma ceninha de ping-pong, que elas começam a dançar, a ceninha onde elas veem gente balançando roupa numa janela e começam a dançar. Esse tipo de coisa mostra como a música, né, a arte pode estar em todos os lugares. O filme mapeia essa transformação que ela tem, daquelas oshikobores até pessoas que encontram um sentido na vida, não em uma atividade escolar específica, de uma grade curricular, mas é uma coisa importante demais, que é a arte. A transformação delas ocorre fora dessa estrutura escolar. Elas encontram um propósito não em livros didáticos, mas uma atividade fora, uma coisa mais única. O que também não significa que não vai ter esforço. Elas percebem que até para tocar a música elas precisam de muita dedicação. Inclusive até para conseguir os instrumentos, que elas começam com alguns bem antigos, que elas juntam de pequenos trabalhos que elas fazem, inclusive gerando cenas maravilhosas onde tudo dá errado. Inclusive uma das cenas mais engraçadas são elas sendo perseguidas por um javali e indo catar trufas de cogumelo, sabe? Enfim, tudo dá errado. É, como disse, um tom de comédia que mostra como elas estavam buscando, de certa forma, se esforçar para alcançar um objetivo. Então o filme também não é uma coisa meio, larga, sabe? Faz de qualquer jeito, não. Ele mostra essa disciplina que elas têm que ter até nisso também. Querendo ou não, é uma forma de rebelião. Elas não destroem nem tentam destruir o sistema, elas simplesmente encontram uma maneira de torná-lo irrelevante para sua própria autoestima. A união dessas personagens consegue transformar elas em um grupo, e desse grupo se parte o indivíduo. Como muitas obras japonesas, né, a lá Super Sentai, né, o fã de Tokusatsu aqui, Swing Girls encontra muito uma forma de falar sobre o coletivo. O sucesso da banda depende da harmonia, uma harmonia de um grupo. Se uma pessoa falha, o grupo inteiro falha. No entanto, o swing jazz também traz espaço para solos, o que mostra a evolução individual de cada uma. O jazz exige que os indivíduos se destaquem momentaneamente, expressem-se e depois consigam voltar rapidamente ao coletivo. E o filme usa isso para mostrar o desenvolvimento de cada uma dessas personagens. Elas se tornam indivíduos através de um esforço coletivo. O filme dedica uma quantidade significativa de tempo para mostrar a aprendizagem delas. A comédia não vem de piadas verbais, mas sim sobre a ideia de fracassar e se superar, e muitas situações físicas também. E de um javali. Eu já falei sobre isso. A gente vê essas meninas lutando para respirar, os seus sonhos iniciais que eram horríveis, as suas tentativas de ganhar dinheiro que falham desastrosamente, o que torna o final um dos momentos mais apoteóticos da obra. E agora, se você quer ver o filme, ele está disponível inclusive nessa plataforma que a gente está falando aqui no YouTube. Ele está legendado, vai assistir, porque eu vou começar a dar spoilers. Eu vou ter que falar do final do filme agora. Então, vamos lá. O filme mostra essa sensação de tipo, como algumas gerações antigas também tem uma certa frustração. Sabe aquela coisa que a gente ouve do tipo assim, não vai fazer arte, sabe? Vai primeiro fazer direito, medicina, engenharia. Pois é. Isso também tem, de certa forma, no filme, porque a gente vê o professor de música delas, que na verdade é o professor de matemática,
falando que ele era alguém que amava jazz. Ele é uma das pessoas que guia essas meninas. Então, de certa forma, ele mostra como, talvez guiar essa nova geração não seja uma coisa tão batida como vou te ensinar matemática, decore a tabuada. Óbvio que isso é importante, crianças, mas também ele ajuda a guiar elas nesse caminho de descoberta mais pessoal. Mostra como às vezes a própria escola é falha nisso. Porque às vezes a gente enche salas de não sei quantos, 50, 60 alunos e esquece sobre a forma como o indivíduo pode ser preparado para a vida. A gente esquece como o indivíduo tem, de certa forma, precisa de uma arte para se conectar e se encontrar. E é engraçado que o filme não tem um vilão. Ele tem alguns probleminhas que elas vão resolvendo durante a obra, mas o grande vilão do filme é essa apatia, sabe? É uma coisa que elas vão se superando e sendo pessoas mais felizes. Imagina o Whiplash se fosse um filme feliz. Swing Girls é isso. Inclusive, um dos meus arcos favoritos de superação, porque cada uma tem um arco engraçadinho, é da moça do trompete, que ela não estava conseguindo alcançar a nota que ela queria até que ela vê um ratinho, ela se assusta e ela dá-lhe um grito com o trompete e sai a nota perfeita que ela queria. Só que depois ela perde o ratinho durante o filme. E aí o que ela faz? Um amigurumi de ratinho, o que gera essa cena maravilhosa dela tocando trompete em seu solo no final. E sabe uma das coisas que eu mais amo nessa cena no filme que eu mostrei? É que as meninas realmente aprenderam a tocar, elas se dedicaram, e muito disso foi filmado. O filme não foi gravado exatamente em ordem cronológica, mas a gente consegue ver essa evolução delas musical na nossa tela, porque elas foram aprendendo enquanto faziam o filme. A progressão que vemos não é apenas o fingimento, e sim um espelho do Ganbaru, esse método de esforço que torna elas mais impecáveis em alguma coisa. O filme pratica o que ele mesmo prega. A mensagem sociocultural sobre a alegria do domínio de uma habilidade, de uma arte, é muito refletida na produção do próprio filme. Enquanto algumas cenas, iniciais do filme são muito apáticas, com uma fotografia mais estática e uma luz mais fria, no final a gente tem um ápice com uma luz bem quente, câmera em movimento, e o jazz entra em cena, sabe, na trilha sonora mesmo de fundo do filme, e que muda daquele frio para um mundo mais quente, um mundo mais de paixão, tornando aquela cena final perfeita. Swing Girls é um exemplo de uma comédia social japonesa lá do início dos anos 2000 que mostra como esse modelo familiar e essa ideia dos azarões, os underdogs, podem se superar de uma nova forma. Socioculturalmente ele mostra essa apatia de uma geração perdida, mas oferece uma cura. Não uma rebelião exatamente direta, por mais que às vezes a gente precise, mas uma descoberta da paixão através do esforço coletivo e do domínio de uma arte, olhando do coletivo para o indivíduo. O final catártico, a cinematografia, as personagens apresentadas, tudo torna esse filme um dos principais motivos de um grande sorriso. E no final, Swing Girls é mais do que uma comédia. É um lembrete. Em um mundo que exige que você se encaixe e fique quieto, talvez a coisa mais revolucionária que você possa fazer seja simplesmente tocar bem alto. E é isso, gente. Se você assistiu até aqui o vídeo e não assistiu Swing Girl, vai assistir esse filme. Já disse, ele é fácil de encontrar. No momento que eu tô gravando, ele tá completo no YouTube. É uma das obras que mais fala sobre a energia do jazz, um reflexo de uma geração. Então vale muito a pena. Vão conhecer um dos melhores filmes japoneses do início dos anos 2000, junto com Kamikaze Girls, que eu já falei, e outro que vou fazer um vídeo em breve, que é o Linda, Linda, Linda. Então se você quiser mais, é só comentar aqui na área de comentários. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e, se possível, se tornar um desses membros lindos aqui que estão apoiando o canal. No geral é isso, muito obrigado e até a próxima. Henri, Fara.